como nas últimas mensagens, eu quero abordar que nós seremos recompensados por muitas coisas que nós fizermos. E muitos querem saber quais essas coisas, e nós tratamos disso nas últimas semanas. São muitas coisas. Não vou repetir aqui, porque nós gastaríamos bastante tempo. Mas a palavra de Deus enumera uma infinidade de situações pelas quais nós seremos recompensados na eternidade, depois do julgamento do tribunal de Cristo. Esse julgamento, como tenho falado, não será para condenação, mas será para sermos recompensados. E a palavra nos revela sobre isso, muitas vezes. O crente será recompensado na eternidade pelo seu trabalho que faz como se fosse para o Senhor. É esse tipo de trabalho que seremos recompensados. Então, tudo que fizermos nesse mundo, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, tem valor eterno. E isso o Senhor não vai deixar passar em branco. Ele vai recompensar. Eu quero aqui recordar uma passagem em Apocalipse 14, 13, que nos diz assim: Então eu ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Eu creio que todos lembram daquilo que Deus falou a Adão lá no Éden, quando ele foi expulso por ter pecado. Até então o homem tinha um trabalho, mas não se cansava. E a partir daí o Senhor falou a Adão: do suor do seu rosto você vai produzir os seus alimentos, o seu sustento. E haveria cansaço. Isso é consequência do pecado. Lá no céu não vai haver mais canseira. Diz a palavra que descansem, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. E descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Mais uma vez a palavra afirma que as obras acompanham o crente. E não é que é porque ele vai não ter mais fadigas, ele não vai ter trabalho no céu. Isso também nós vamos ver futuramente em outras mensagens. Então, irmãos, quem tem o foco somente aqui na terra, o que procura construir tesouros somente aqui neste mundo, eu creio que ele vai ter uma grande frustração quando chegar no céu. Porque a palavra mostra: o que é terreno permanecerá na terra, o que é divino permanece para sempre. Nós vimos o exemplo daqueles que dão esmolas. Aquele que sai tocando trombeta para ser visto pelos homens, será recompensado pelos homens, será elogiado pelos homens. Mas aquele que der a sua esmola a algum necessitado, a algum pobre,
e fazer isso como para o Senhor, ele será recompensado pelo Senhor, porque esse seu ato chegará na eternidade. Então, nós estamos procurando acumular tesouros para esta terra ou para a eternidade? A Bíblia não proíbe de termos bens materiais aqui neste mundo. Ao contrário, a Bíblia também dá muitos exemplos que nós podemos buscar isso. Mas não ter como foco de nossa vida. É claro que nós temos responsabilidade de trabalhar, porque Deus criou o trabalho e Ele trabalha até hoje, e nós trabalharemos na eternidade. Então Deus deseja que nós tenhamos uma vida digna nesse mundo. E ter vida digna significa também ter um sustento, ter atividades de recreação, diversão, alegrias também, e usufruir dos bens que Deus nos dá. Isso faz parte. Então não é antibíblico almejar recompensa aqui na terra no sentido de você ter alguma coisa, de termos alguma riqueza, uma prosperidade em todos os sentidos. Mas qual a escolha que nós vamos fazer? Nós preferimos ter riquezas aqui neste mundo, só para esse mundo, ou queremos também acumular riquezas nos céus? O exemplo de Moisés é muito claro. O exemplo de Moisés nos ilustra e nos incentiva muito. Ele, como filho da filha do faraó, ele não quis ficar com as riquezas do Egito. Ele preferiu acompanhar o seu povo de Israel e escolheu as riquezas do céu. Então, irmãos, como a palavra nos diz, que as nossas obras nos acompanham, tudo que é feito para Cristo ou em seu nome será ricamente recompensado. Tudo que de bondade, de oferta sacrificial, lágrimas até derramadas pelos outros, uma palavra de testemunho, ajudar ao próximo, no sentido de como se estiver fazendo o Senhor, isso tem valor eterno. Isso tem valor eterno. Porque nós temos que chegar, nós não podemos chegar de mãos vazias no céu. Quais são as obras que serão apresentadas a nós naquele dia no trono de Cristo, no tribunal de Cristo? O que será? Apocalipse nos ilustra muito bem. Apocalipse 19, versículos 7 e 8, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Quem é o Cordeiro? O Senhor Jesus Cristo. Quem é a esposa do Cordeiro? A sua igreja. E diz, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ela se vestiu com que vestes? Que estarão as pessoas presentes nas bodas do Cordeiro. Mais uma vez aqui eu repito que para sermos salvos precisamos estar revestidos de Cristo, do sangue do Cordeiro que é o Senhor Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus precisa ver Cristo em nós
para sermos salvos. Isso é preciso para sermos salvos, revestidos com o sangue de Cristo. E como também já falei, o julgamento da igreja não é para a condenação, é para a recompensa, ou não recompensa, que haverá pessoas que não terão recompensa. Nós vamos ver isso também. Então, quando nós partimos deste mundo e estarmos na presença do tribunal de Cristo, nós seremos recompensados ou não pelas nossas obras, porque diz a palavra que as nossas obras nos acompanham. E quem recebe recompensa participará das bodas do Cordeiro. Como lemos, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E quais são os atos de justiça? São as boas obras. Nós precisamos compreender isso. Por isso que eu disse, nós não podemos chegar de mãos vazias. Nós temos, para estar nas bodas do Cordeiro, nós temos que estar vestidos adequadamente. Vestidos adequadamente. Lembram daquela parábola, daquela pessoa que não estava vestida adequadamente, que o Senhor Jesus contou, e ele foi tirado, não foi permitido participar das bodas? É uma figura para a eternidade. E diz que foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Por isso que a passagem que eu li anteriormente, de Apocalipse 19, 7 e 8, diz que a esposa, a igreja, a si mesmo se ataviou, ela mesmo se vestiu, ela mesmo chegou na presença do Cordeiro com essas vestes de justiça, as suas obras feitas em Deus. E é muito interessante o significado do que isso representa. O linho fino, ele representa justamente as obras, os atos, os feitos de justiça. Portanto, perante Deus, como falei antes, para entrarmos no céu, nós estamos vestidos com as vestes do Cordeiro, do sangue que lavou. Se não nos lavaram pelo sangue, que é a nossa veste da salvação, nós não entramos na presença do Senhor no céu. Entretanto, perante o Cordeiro, nas bodas, nós precisaremos estar vestidos com linho finíssimo. É o que disse a palavra. E o que isto representa, mais uma vez? As obras, os feitos dos justos. Então estará nas bodas quem for galardoado. Todos estarão no céu. Porque essa festa das bodas, os irmãos sabem, elas vai se realizar depois do julgamento do tribunal de Cristo. E aqueles que forem galardoados no tribunal de Cristo participarão das bodas. E os que não forem galardoados, é claro que estarão e continuarão no céu, mas não participarão das bodas. Vamos recordar o que
João descreve sobre as igrejas do Apocalipse, especialmente a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículos 15 ao 18. Ele nos diz assim: conheço as tuas obras, nem és frio nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nu. Aquela igreja era uma igreja rica. Eles eram uma cidade rica. Ali era um centro de produtos farmacêuticos, colírios. Nós vamos ver mais adiante. Ali eles tinham fábrica de joias, tinha minérios ou ouro. Então eles tinham essa situação pessoal boa. Por isso que ele diz: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Aquela igreja estava assim, morna. Por que era morna? Eles sabiam bem por que era morna. Ilustrava bem que Laodiceia ficava numa região mais abaixo de outras igrejas, em que corria águas quentes e água fria. E ali eles já recebiam uma água morna, já não era purificada. Até hoje, naquela região existem águas quentes usadas para até tratamento de saúde. Mas quando chegava em Laodiceia, já era uma água que não era muito própria, era morna, mal cheirosa até. E é isso que o Senhor fala aqui. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E ele continua: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Para se apresentar nas bodas do Cordeiro é preciso vestiduras próprias, linho finíssimo. E ele diz mais: e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Eles eram cegos, pobre, e nu e miserável. Então, todas as coisas que existiam lá, eles tinham ouro, tinham colírio, tinham uma série de coisas materialmente. Então as obras deles eram terrenas, só pensavam no mundo atual. Não se preocupavam em fazer obras para o Senhor e como é o Senhor. E ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa era a situação de Laodiceia. E é uma igreja que não estava vestida adequadamente para participar das bodas do Cordeiro. Eram salvos. Claro, eram salvos. Então, a igreja de Laodiceia não era nem fria nem quente, mas de uma frouxidão que dava náuseas no Senhor. E para o Senhor seria preferível
que essa igreja demonstrasse indiferença extrema ou zelo extremo. Era, porém, um grupo de irmãos morno demais acerca das coisas divinas. Era apática, era sem ação, não tinha iniciativas para o Senhor. E isso decepcionava as pessoas, pois pensavam que era uma igreja de Deus. Com certeza aquela igreja ficou decepcionada quando soube disso. E será que não existe hoje, no meio de nós, até da nossa denominação, igrejas assim? Ou nós precisamos nos analisar se nós não estamos assim. Nós somos frios? Somos mornos? Somos quentes? Nós precisamos avaliar como nós estamos. Que tipo de obra nós estamos querendo apresentar? Estaremos vestidos adequadamente na presença do Cordeiro? Porque já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro para estarmos na presença de Deus. Mas no tribunal de Cristo, nós precisamos estar com vestes limpas, linho finíssimo. Laodiceia também era caracterizada pelo seu orgulho, pela sua ignorância, a sua autossuficiente. Achavam que sabiam tudo, que estavam numa excelente doutrina, mas eram muito complacentes. Precisamos avaliar isso. E os cristãos de Laodiceia são aconselhados a comprar do Senhor ouro refinado pelo fogo. E também são aconselhados a comprar vestiduras brancas, isto é, justiça prática na vida diária. As vestes brancas são as obras dos crentes. Então, esta recomendação à igreja de Laodiceia não está tratando de sua salvação. Que fique bem claro isso. Nem da perda dela. Mas está falando das suas obras inúteis, que não valiam nada perante o Senhor. Eram somente terrenas. A preocupação daquela igreja estava aqui na terra, não com o céu. E também a falta dela, como se fosse para o Senhor. Nós jamais poderemos comprar a salvação, mas poderemos conquistar com as nossas obras neste mundo recompensas eternas. Porque a palavra de Deus nos diz que pelos frutos, o Senhor Jesus Cristo diz, pelos seus frutos vocês serão reconhecidos. Então toda salvação genuína é seguida de fruto. O crente ele tem que produzir bons frutos. Não há salvação genuína sem fruto. Não existe uma igreja social, uma igreja, um clube que vive só para si, que só funciona se tiver festa, confraternização. É claro que nós precisamos de integração, precisamos de comunhão, precisamos de bom relacionamento, de confraternizações, que é gostoso comer junto, que a igreja primitiva comia junto uns com os outros, isso é ótimo. Mas isso não pode ser o foco de nossas atividades. Não é simplesmente ir à igreja e marcar presença naquele lugarzinho de sempre e tudo bem, como se fosse assinar o ponto. Nós não podemos nos iludir.
em nossa prestação de contas ao Senhor, teremos recompensas, ou teremos danos ou prejuízo, ou nenhuma dessas situações. Ou nem recompensa, nem dano. Mais uma vez a palavra de Deus nos revela isso que estou falando. Olha a responsabilidade que nós temos, que está descrito ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 ao versículo 15. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E o apóstolo Paulo continua, e outro edifica sobre a obra, sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um faz a sua construção, cada um faz a sua obra. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Não precisa comentário. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja só, se o que alguém edifica sobre o fundamento, então nós podemos edificar sobre esses fundamentos dois grupos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas. E o outro grupo, madeira, feno e palha. E continua aqui que manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, aquele dia na presença do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Está sendo revelada pelo fogo. O fogo prova as obras e o serviço nosso, de cada indivíduo, para determinar que tipo de material foi usado. E a palavra de Deus é identificada em muitas situações como fogo. Isaías 5, Jeremias 23, por exemplo, identificam a palavra de Deus como fogo. E se edificarmos de acordo com os ensinamentos da Bíblia, nosso trabalho resistirá nesse dia vindouro. E o que diz? O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Veja, esse teste aqui não é para dizer se será salvo ou não, mas é para saber que tipo de obra nós construímos nesse mundo. Se edificamos sobre ouro, prata ou pedras preciosas, o fogo vai provar e purificará. Vai ficar puro. Só ouro, só prata, só pedra preciosa. Mas se a obra de alguém se queimar, aquela obra que é feita com madeira, feno ou palha, esse sofrerá dano, mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Eu brinco que os que passarem pelo fogo e a obra queimará, eu digo que vão para o céu chamuscados,
passou pelo fogo e ficou chamuscado. A obra não prevaleceu. E o fogo prova as obras e o serviço de cada um de nós. Então, esses dois grupos de materiais. O ouro na palavra significa obras feitas em Deus. A prata é o pagamento da redenção ao Senhor. E as pedras preciosas é o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, não vou falar versículos aqui, para não gastar muito tempo, que estamos concluindo já, mas isso. E o interessante, irmãos, que ouro, prata, pedras preciosas, está comprovado que são minerais que não são oriundos da terra. Eles não são oriundos da terra. Enquanto que o madeira, feno e palha nasce da terra. O ouro, a prata e pedras preciosas foram colocadas ali. Foram colocadas na terra. Mas não são originários da terra. Esta é uma grande diferença. Então, por esse motivo, nós vemos que a madeira, feno e palha são materiais perecíveis. Madeira representa as coisas humanas, crescem de si mesmo. A palha, ela produz muita instabilidade, é frágil. Porque a recompensa das coisas temporais, elas são temporais. Se nós buscamos ou temos só a recompensa neste mundo, fazemos as coisas para agradar as pessoas simplesmente, não como se fosse ao Senhor, ou para que os outros vejam, elas são temporais, não são eternas. Então, irmãos, a obra do crente, as obras do crente é que serão queimadas, provadas, não o crente. Não é o crente que estará sendo provado ali no tribunal do Cristo, mas as suas obras. Porque o crente já está santificado em Cristo. Não necessita de nenhuma expiação posterior. Mas para participar das bodas do Cordeiro, é necessário estar com vestes apropriadas. E a noiva vai ataviar-se por si mesma. Que roupas eu estarei na presença do Senhor? Vamos lembrar mais uma vez. Lembram de Cornélio? Temos o saudoso Cornélio missionário, mas o Cornélio que eu falo é o da Bíblia. É claro que o irmão Cornélio fez muitas obras. Gostava muito do irmão Cornélio, tive muitas oportunidades de conversar com ele e estar com ele. Saudades dele. O que disse em Atos 10:4 o anjo a Cornélio? Cornélio, este, fixando nele os olhos, Cornélio fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, irmãos, tudo que é feito neste mundo, como para o Senhor, não será em vão. E vamos parar por aqui hoje e continuaremos na próxima semana para falarmos de alguns tipos de recompensas que receberemos na eternidade. Obrigado pela atenção e Deus os abençoe e tenham todos uma boa noite.